Por la Amazonía luchamos y gritamos. Escuche el grito de la selva. Sus hijos y hijas claman por justicia. Escuche el grito de la selva. Sus hijos y hijas claman por justicia. Paren el genocidio. Paren el ecocidio. Paren el etnocidio. Paren la pandemia. Paren el pandemonio. Paren la necropolítica. Nosotros deseamos vida. Nosotros deseamos vida. Escuche el grito de la selva. Ecocídio, o bem viver. Uma roda de diálogo para ampliar a campanha mundial por uma lei internacional contra o crime de ecocídio. Vivemos em tempos do genocídio e ecocídio, acelerados pelas políticas do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com a negação da ciência frente à Covid-19, os incentivos à exploração predatória da Amazônia brasileira e a incitação à violência pelos garimpos ilegais nos territórios dos povos indígenas, atualmente dos povos Munduruku e Yanomami. Como contribuição à Sexta Romaria dos Mártires da Floresta, que celebra o projeto agroecológico dos extrativistas amazônicos, Zé Cláudio Ribeiro e Maria da Silva, assassinados no dia 24 de maio de 2011, essa roda convida lideranças e ativistas dos movimentos socioambientais, parlamentares com plataformas Bem Viver e campanhas e organizações não governamentais para focalizar 4 perguntas. Como defender os direitos naturais da Mãe Terra? Como defender os direitos humanos dos defensores e defensoras da Panamazônia? Como integrar o Brasil na campanha mundial por uma lei internacional contra o crime de ecocídio? E como popularizar o paradigma ecológico de bem viver como um projeto comunitário, alternativo, popular e mundial? Boa tarde a todos e a todas. Muito feliz por esse momento, muito feliz que tantas pessoas de diversos lugares do mundo tenham se juntado a nós, a essa caminhada, vindo de outras caminhadas de tantos e tantos anos, de luta pelo meio ambiente, de luta pelos direitos humanos. É uma gratidão muito grande caminhar junto com vocês e também uma honra. Dizer que a Sexta Romaria dos Mártires da Floresta é para a gente memorar os guerreiros e guerreiras que tombaram na luta. Não só o Zé Cláudio e a Maria, mas todos os outros que, antes de nós, perderam suas vidas na defesa do meio ambiente, na defesa dos direitos humanos, pela terra livre, pelas águas livres. E dizer que, enquanto nós mantemos as marchas vivas, as memórias vivas, eles não venceram e não vencerão, porque a cada ano nós vemos mais e mais movimentos como esse para a gente continuar a reivindicar o nosso meio ambiente equilibrado e, sobretudo, também os nossos direitos garantidos. O momento em que o Brasil passa é um momento extremo. Não estou dizendo aqui que foi fácil nos governos anteriores, nada disso. Mas agora parece que definitivamente
eles conseguiram encontrar a engrenagem para simplesmente destruir todos os órgãos de proteção ambiental e de direitos humanos. É um absurdo o momento em que nós estamos passando agora. E eu tenho certeza que o mundo inteiro está acompanhando e como a gente pasmos de ver a quantidade de absurdos que acontece e simplesmente a gente está cada dia mais perdendo os nossos para essa violência. Mas também a resistência. E nós seremos resistência até enquanto nós conseguirmos. Fazer um levante para uma campanha como essa aqui no país é de extrema importância, sobretudo com um apoio, né, com apoio de pessoas e organizações também de fora do país. Porque aqui nós estamos sendo tratados como inimigos do Estado. Aqueles que lutam por direitos humanos é inimigo do Estado. Aqueles que defendem as terras, os territórios e as águas são inimigos do Estado. Nós estamos sendo presos, desaparecendo, tendo que fazer autoexílio para continuar vivos lutando. E uma campanha como essa é de extrema urgência, de muita urgência, tanto por nós, pelas pessoas que defendem o meio ambiente, como o próprio ambiente que está sendo massacrado por esse Estado. As nossas leis, que são consideradas uma das melhores leis de proteção ambiental, elas simplesmente estão desaparecendo nesse governo. Elas estão sofrendo alterações drásticas que simplesmente fazem com que o ambiente e as comunidades que precisam desse ambiente vivo sofra também junto com essas flexibilizações. Os direitos humanos cada vez mais sendo também flexibilizados ou inutilizados praticamente. Tem uma lei que eu, na verdade é um acordo, que eu acredito que seria de extrema importância o Brasil ratificar, e simplesmente esse Estado agora ignora completamente, que é o Acordo de Escazú, que casaria muito bem com essa campanha. Precisamos pressionar o Estado brasileiro a ratificar o Acordo de Escazú, né, para a América Latina e o Caribe. Vários países já têm ratificado e o Brasil apenas é signatário. Então, é de muita urgência que nós continuemos com essa campanha, que nós fortalecemos essa campanha aqui no Brasil e também fora. Porque o que nós sabemos é que, sim, muitas pessoas sentarão em bancos de réus sobre os crimes ambientais, sobretudo aqui no nosso país. Nós sabemos quem são, nós temos provas e nós queremos justiça. Justiça para aqueles que morrem na defesa do meio ambiente e dos direitos humanos, mas também justiça para o meio ambiente, porque as futuras gerações não vão nos perdoar se isso não acontecer. Nós precisamos garantir que as futuras gerações tenham um meio ambiente equilibrado. Muito obrigada, boa tarde. Eu espero que o nosso debate seja muito, muito lindo e que renda, né, uma união grande em prol do meio ambiente e dos direitos humanos. Muita gratidão. Boa tarde, está me ouvindo, né? Do povo aproximadamente mais de 140 aldeias no Alto, Médio, pegando também no estado do Mato Grosso. Então, nosso povo é muito grande, né? Tantos onde não só mora Munduruku, mas também ribeirinhos, comunidades tradicionais. É uma imensa área, né? Uma imensa de pessoas que são povos tradicionais. Mas aqui no estado do Pará, o que mais tem é o povo Munduruku, né? No estado do Pará existe mais de 50 povos indígenas no estado do Pará. Morando ou na cidade, né? Ou a cidade tomou de conta das aldeias, né? Não tem como remover as aldeias, então a cidade muitas vezes tomou e muitos indígenas acabando ficando no centro da cidade, mesmo dentro da Amazônia, mesmo no lugar amazônico, que fala, se acha que
que a Amazônia é só verde, que é só tem animais, mas na realidade não. Está tendo muita desmatação, crescendo muito cidade, tendo loteamento, fazendas, plantação de soja, tirando madeira, mineradoras instalando dentro, né, no estado do Pará, e agora com essas PL que está sendo aprovada, né? A gente espera que não sejam. Uma delas que é muito grandioso, que o próprio presidente fala, que é a APL da 191, que não é só garimpo, mas sim são mineradoras para entrar dentro do território, ter hidrelétrica dentro do território, ter petróleo dentro do território, gás dentro do território e outros ferrovias, né? Então, todos esses projetos existem estrada, né? Tem que existir estrada, ferrovias, barrar os rios, para ter uma quantidade de desenvolvimento que eles falam. Na realidade, isso para nós não interessa, né? Isso traz muita morte, muita destruição e traz violência para o nosso povo, né? Para quem tá nessa luta para garantir os direitos das populações tradicional ou indígena. Há muito tempo, o nosso povo já vem fazendo várias denúncias, né, contra os garimpeiros que estão entrando dentro do território, já entrou há muito tempo, já falando pelas cartas, as cartas que são divulgadas quando os caciques estão falando, as mulheres estão falando, os guerreiros estão falando. Não é só uma pessoa que fala, mas sim as pessoas que estão se sentindo a violência dentro do território, né? Os indígenas que estão vendo, que estão sentindo a violência dentro do território. A gente já vem denunciando, né? Não só os indígenas, mas também os grandes que têm helicóptero, que têm aviões, são donos de posto, são donos de quase tudo, né? E praticamente manda na cidade. E quando a gente denuncia, eles veem como vilão, né? As pessoas que denunciam e falam, essa pessoa tem que morrer, né? Não só eu, mas como a Maria Leusa, outras pessoas, lideranças que estão lutando para defender o território. Mas isso tem ajuda, né? Do próprio governo federal, do próprio Estado, né? Se o Estado não incentivasse essa violência, não existiria. Né? Dizer que índio precisa desenvolver. Desenvolver o quê? Né? Desenvolver a morte do seu próprio povo, a morte do rio, a morte dos seus filhos. Não, a gente que luta, a gente não negocia o território. A gente não jamais vamos negociar. E a gente vê no STF, que é Supremo Tribunal, STF é Supremo Federal, né? Tribunal Federal, que também vai tramitar a decisão dos ministros, a PL 490, que é arquivar, barrar a demarcação das terras indígenas. Tem muitas terras indígenas que precisam ser demarcadas, muitos indígenas há muito tempo estão pedindo, né, que suas terras sejam demarcadas, mas que suas terras estão sendo invadidas. E uma delas é a minha, né, onde o meu povo mora, no Mestre Tapajós, que são 2 territórios para ser demarcados. E se no STF esse sonho for aprovado, dizer vai arquivar que o indígena pode ter direito à terra dia 5 de 1988, de outubro, aliás, dia 5 de outubro de 1988, só pode ter terra indígena que tiver, vai tirar muito sonho dos indígenas, vai tirar as vidas, né? A gente vê que muitos, não só do meu, mas de outros povos que eu tenho conhecimento, ela foi deslocada por causa do governo, né? A promessa de dar um pedaço de terra para construir usina hidrelétrica, promessa de dar terra porque vai ser construída ferrovia, e na realidade nunca aconteceu isso, né? Há muitas vezes indígenas
ajuda o Estado, sabendo que um dia vai ser enganado. E isso está acontecendo, né? A gente pode ser enganado. Só que quem está na luta mesmo de frente, sabe que nós não vamos ser enganados, porque a gente entende e a gente vai defender o que é vida, né? Semana passada, né, como a gente faz várias denúncias falando dos invasores, atacaram uma aldeia de uma grande guerreira, Maria Helena, onde a cacica, né, viu tudo e o Estado, a Polícia Federal estava lá e não pôde fazer nada, né? Ele só passou um dia, só queimou os outros que esconderam máquina, mas depois, no outro dia, no dia que queimaram a casa da Maria Leusa, pelo incentivo dos pariuates, dos não índios, eles, infelizmente, a própria polícia negociou com o município, né, com o prefeito e vice, e foi embora. E deixou lideranças, deixaram crianças na mão das pessoas que são mais, né? O incentivo dos pariuates era queimar helicóptero, era de queimar a caminhonete, né? Queimar as pontes, para eles ocuparem, né? Os pariuates, eles só chamam, mas na hora eles fogem, né? E eles fogem, eles chamam todo mundo, mexe na casa, tipo uma casa de abelha, na hora que a abelha espalha, todo mundo corre. E aí aconteceu isso, né? Aconteceu que os pariuates foram lá, incentivaram a violência, mas não teve peito para enfrentar a Polícia Federal, fugiram e deixaram os indígenas cobertando os pariuates, né? A gente fala que eles botam as pessoas para defender as máquinas deles. Só que nós que estamos na frente, a gente não vai deixar isso. A gente tem que lutar, defender o território. Muitas PL, como o Brasil também é que é signatário da Convenção 69 da OIT, ela pode ser extinta para o nosso Brasil. Aí a gente pergunta, e os nossos direitos? Com esse governo, esse presidente, né, que se chama Bolsonaro, ele só traz violência, só traz coisa ruim, só aprova projeto de morte para nosso povo. Como acabar com isso, né? Como acabar com esse homem que sai da boca dele? É uma coisa que ele fala, simplesmente acontece aqui, já está acontecendo aqui, né? A violência que ele fala em nome de Deus, mas eu fico me perguntando, que Deus é esse que quer violência, que quer destruição da floresta, que quer destruição dos povos que estão defendendo os povos indígenas? Ontem foi o Dia do Meio Ambiente. Por que comemorar o Dia do Meio Ambiente? Nós não temos como comemorar, porque nossos corpos estão morrendo, estão nos atacando, estão destruindo as nossas almas, que são locais sagrados. Como vamos comemorar o meio ambiente? Será que só vamos comemorar quando realmente morrer todos os povos indígenas que estão na luta, quando acabar de seus peixes boiando, mortos de veneno, ver, né, a floresta tudo derrubado, queimado? Como a gente vai comemorar o meio ambiente que todos os projetos estão sendo aprovados? E esse presidente tem ajuda, né? Tem ajuda porque quem compra ouro, quem compra mineração, quem constrói as barragens, não somos nós, são os países internacionais. Os países são culpados assim, disso. A violência que acontece, quem são compradores de soja, de madeira, tudo, são também responsáveis pela destruição do nosso povo, são responsáveis pela destruição. Mas a gente vai lutar, a gente sempre fez autodemarcação, temos protocolo de consulta, a gente precisa de um projeto de bem viver para o nosso povo, não só de violência. Obrigada. Uma boa tarde para todo mundo. Também uma alegria aqui poder reencontrar tanta gente, né? Quando a gente teve o Fórum do Bem Viver lá em Marabá, né? Poder passar aqueles dias tão importantes, né? De vivência enraizada e profunda, né? E a gente ter vivenciado algumas práticas e hoje poder também dar continuidade um pouco dessa nossa
essa nossa articulação, né? É fundamental a gente estar aqui num esforço de um entendimento sobre um enquadramento para toda a necropolítica que vem acontecendo no Brasil e orquestrada e arquitetada por diferentes e por diversos vetores de interesse econômico, social e até de sociedade mesmo, até de projeto de sociedade, né? Então, a gente tem aqui um mandato chamado Mandato Agroecológico, que é o segundo mandato, né? Teve o primeiro de 2016 até 2020. A gente acaba sendo o reeleito mais votado da cidade de Florianópolis, né? Isso é importante destacar, num momento muito crítico, né? Onde também o próprio PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, aqui na cidade de Florianópolis, é uma expressão importante, é a segunda maior bancada dentro da Câmara Municipal, e, de toda forma, a gente vem fazendo um trabalho que tenta aliar esse equilíbrio entre ecologia e justiça social e de fazer um enfrentamento a questões estruturantes desde o ponto de vista da relação com a sociedade, com as comunidades, os territórios, mas também não perder de vista a necessidade e a urgência do encantamento sobre os processos, né? Da compreensão sobre ecologia em todos as suas dimensões, e sem deixar de denunciar aquilo que a gente compreende enquanto injustiça ou mesmo desastres do ponto de vista de uma sociedade que busca esse equilíbrio, né? Então, o Dan fez essa introdução, e é importante a gente destacar o nosso esforço legislativo, né? Porque é uma parte muitos daqueles que negam a política ou a antipolítica, que inclusive é um campo muito fértil para o que vem acontecendo no Brasil, que deu origem a essa estrutura e à própria eleição do Bolsonaro, eles falam que lei não é importante, né? Que a gente não tem que ter lei, a gente tem que acabar com as leis, inclusive, né? Então, essa negação a antipolítico, essa visão mais liberal sobre a função do Estado e o objetivo dos governos, né? Ela é esse campo fértil para esse ambiente fascista que a gente está vivendo, né? Então, mas a gente acredita da função e da importância que o Estado tem de regular as atividades, especialmente as atividades que atacam diretamente o bem viver e o bem comum, né? Então, nesse sentido, a gente conseguiu aqui no mandato anterior, no mandato passado, aprovar, eu vou destacar aqui 4 legislações que acho que é bem importante nesse sentido, né? Porque elas falam muito sobre enfrentamento a grandes interesses, né? Então, foi, por exemplo, tornar a ilha de Santa Catarina zona livre de agrotóxicos, né? E isso tem importância do ponto de vista do que é cidade, do que é Florianópolis. Não é uma atividade, não é uma cidade agrícola, né? Porém, ela passa uma mensagem de que a gente fez o enfrentamento e aprovou uma lei que proíbe o uso de agrotóxicos, por entender que agrotóxicos é um produto que faz mal à saúde humana e que intoxica o ambiente, né? E essa mensagem foi passada porque ela foi aprovada, e toda a Federação Catarinense de Agricultura e a Confederação Brasileira de Agricultura quis chamar isso de inconstitucional, e não conseguiram, porque é constitucional. Porque a proibição desses produtos, ela é necessária do ponto de vista de quando eles intoxicam as pessoas, intoxicam o ambiente, e esse ponto de vista da intoxicação e do nível tóxico desses produtos não é colocado em questão. Então, foi aprovada uma legislação nesse sentido, mas também foi aprovada uma legislação que promove uma política e que coloca as diretrizes da política de agroecologia, né? Então, tem esse contraponto. Agora, é um desafio a gente pensar numa legislação que passa uma mensagem do ponto de vista punitivo e do ponto de vista pedagógico, e colocá-la em prática a partir do nosso lugar, né? Do nosso lugar do legislativo sendo minoria, sendo oposição, no momento em que a gente vive todo dia apagando algum incêndio, né? De toda forma, a gente se mantém firme nesse objetivo, e sem perder de vista as motivações que colocam exatamente aquilo que a gente precisa combater e aquilo que a gente precisa promover na sociedade para entender esse nosso combate, né? Então, além disso, a gente também
teve uma lei, a gente alterou a nossa lei orgânica municipal, que na verdade é a Constituição Municipal, incluindo um artigo, né, do artigo que dá direito à natureza, que transforma a natureza como sujeito de direitos. É um debate, o Célio Turino discute isso há muito tempo, muitas pessoas que estão aqui discutem isso há muito tempo, e foi um importante avanço, mesmo com pouca compreensão lá na Câmara de Vereadores no plenário, por a grande parte dos vereadores não compreenderam o que estavam fazendo, mas hoje a gente tem um arcabouço legal, inclusive sendo usado hoje por uma ação civil pública, né, de um grupo de pesquisa e desenvolvimento jurídico da Universidade Federal de Santa Catarina, dando voz e trazendo o direito à Lagoa da Conceição de ser um ser vivo, né? E uma ação que hoje toma uma repercussão, inclusive, internacional, que nada mais é do que dar voz e direito àqueles que não têm voz e direito dentro da legislação. Eu acho que é muito próximo do que a proposta de um ecocídio, né? A gente poder colocar, né, estabelecer juridicamente, legalmente, voz e vez e lugar de fala daqueles que não têm o seu direito, né? E daqueles que não são ouvidos como lutadores, né? O que a Alessandra relatou aqui, o que a Claudelícia relataram aqui foi inaceitável, uma sociedade que a gente onde mais mata ativistas ambientais do planeta, né? Onde nós temos aí índices de violência contra ativistas ambientais e defensores do meio ambiente, que não é de hoje, é de algumas décadas sendo assim, né? Então a gente precisa realmente colocar sobre esse ponto de vista. E no mais, a gente poder, enquanto legislador, também fazer de um mandato um espaço ativista, de estar na rua, de fazer mandato de rua, de fazer prestação de contas de rua, de estar com as bancas nas comunidades, de estar fazendo parte e apoiando as lutas comunitárias, sejam elas quais forem e a dimensão que estejam, né? Mas fazer esse esforço, né? Porque o parlamento também é um lugar, do ponto de vista, se olhar por um ponto de vista, ele parece ser inócuo, mas muito pelo contrário, pode ser uma voz muito importante, né? E ocupar esses espaços, né, é fundamental para as nossas vozes. Por isso que é central não ser uma voz sozinho dentro do parlamento, né? Aqui a gente encontra algumas pessoas muito especiais, né? Que a gente vê tanto o Célio Turino quanto a própria Lívia aqui da coletiva Bem Viver, uma co-vereadora que a gente caminha juntos aqui na Câmara Municipal, né? O professor Paulo Horta, que é um ativista ambiental, um pesquisador fundamental para as nossas lutas, e um esforço do parlamentar, nesse ponto de vista, de estar articulado com todos aqueles que fazem força num vetor do nosso interesse, a universidade, os movimentos sociais, as comunidades organizadas, as pessoas aleatórias e individualmente, muitas delas perdidas sem saber como inserir e incidir seus esforços na busca por uma sociedade mais justa e mais ecológica, né? Então a gente busca fazer esses esforços sem contar com todas as outras lutas diárias, né? Então a gente também tem aí algumas ações mais conjuntas com outros mandatos e mandatas, né? Que a gente pode conversar com mais tempo depois para não passar do meu tempo. Queria agradecer, Dan, e vamos junto nessa aliança que é necessário, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos, todas, todes, né? Manifestar minha expressa solidariedade com os povos da floresta, com todos que estão no fronte dessa luta. Nesse momento, em especial, o Alessandro e seu povo, manifesto minha solidariedade a todos. E reconhecimento por essa luta que é de todos nós, né? Bom, no Brasil, eu sou da Associação Juízes para a Democracia, é uma associação não corporativista de juízes pela defesa incondicional dos direitos humanos, e integro também a Associação dos Professores de Direito Ambiental. Nós temos uma Constituição que prevê direitos ecológicos já, né? Nós temos lá a garantia de processos ecológicos essenciais, um direito fundamental, né? E, portanto, uma cláusula pétrea na Constituição a esse direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saúde e à qualidade de vida, portanto, um direito fundamental, um direito humano. Mas o que nós vemos é que, a despeito desse desenvolvimento todo, desde a década de 70, de todo esse arcabouço, tanto nacional quanto internacional, há uma falência, né, de proteção e uma acelerada degradação. E essas perguntas todas que foram colocadas aqui, né, são extremamente desafiantes, né, porque como que a gente rompe com a violência, com as atrocidades, com a deslegitimidade desses que ocupam o poder que é do povo, né? Muito complicado. Então, acho que passa por um primeiro momento de um rompimento desse paradigma filosófico que embasa essa visão antropocêntrica, né? Então, a gente tem que efetivamente romper em todos os níveis. Então, parabenizo o Marquito muito, né? Parabenizo o Alberto Costa, uma honra estar aqui com o senhor. Nesse sentido, de romper com esse paradigma antropocêntrico, sim, para que nós saiamos desse lugar de dominação, dessa relação de dominação com a natureza, e a gente efetivamente integre isso no nosso pacto político de que nós somos apenas parte, né? De que nós somos parte de um todo e que a nós cumpre dar voz para que todo o ecossistema consiga viver, porque está tudo conectado. Estamos todos em conexão e a existência nossa, inclusive agora, nesse momento, está vulnerável, né? Eu digo, enquanto humanidade, todos nós temos a nossa existência em situação de risco por conta dessa condição, esse desequilíbrio nessa relação homem-natureza que já vai há muito tempo. Então, acho que atribuir direitos para a natureza, status jurídico à natureza é essencial para o rompimento cultural mesmo, né, da relação do homem com a natureza. Sem embargo, junto com isso, a reafirmação, a confirmação de que nós somos um projeto de modernidade não acabado. Então, além dos direitos de liberdade, além dos direitos sociais de igualdade, econômicos, sociais, culturais, a gente junta esse direito ecológico para, então, a gente conseguir fechar esse projeto e, quem sabe, a gente salvar o planeta e nos salvarmos com dignidade, né? Então, do ponto de vista jurídico, é isso, a gente garantir que a gente atribua um status jurídico para a gente fazer efetivamente uma revolução ecojurídica, né? Como diz o Fritjof Capra e o Hugo Matei. Mas, tudo bem, mas aí a gente vai ter a lei. E o que a gente vai fazer com essa lei? A gente tem que implementar, tornar efetivo. Afinal, é da teoria dos direitos fundamentais que todo direito humano fundamental ele tem que ser eficaz e efetivo, senão, né, ele não serve para nada. E aí, eu gostei muito que a Claudelice, na sua fala, mencionou o Acordo de Escazú, né, porque os direitos fundamentais, ele tem esse caráter procedimental, diante da sua eficácia imanente, né, sua efetividade. E esses direitos procedimentais são acesso à informação, participação pública na tomada de decisão e acesso à justiça. Essa é a tríade dos direitos fundamentais procedimentais. É eles que vão dar garantia de que esses direitos vão efetivamente serem realizados. E aí, o Acordo de Escazú, ele torna vinculante essa tríade, esses direitos, né, do ponto de vista internacional, e uma vez ele sendo ratificado pelo Brasil, é possível um controle de convencionalidade, né, é como se isso entra no ordenamento jurídico brasileiro e pode ser cobrado. Mas também já temos a Convenção de Aarhus também nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que nós não usamos bem todos esses mecanismos de participação que já estão na Constituição. A gente nem precisa, talvez, do Acordo de Escazú. E o exemplo, o Marquito já deu, que é a ação civil pública estrutural da Lagoa da Conceição. Está acontecendo agora no Brasil, né? E essa ação, além de atribuir a condição de sujeito de direitos à Lagoa da Conceição, ela vai além. Ela é estrutural porque ela visa não uma indenização por uma degradação ou uma demanda, uma prestação jurisdicional pontual. O que ela procura é, diante de um Estado absolutamente ineficiente, que não dá conta de cumprir as suas políticas públicas, de implementá-las, a criação de um comitê com todos os atores envolvidos. Então, lendo a ação civil pública da Lagoa da Conceição, eu fiquei imaginando como é que
isso pode ser viável para fins da política pública de segurança na Panamazônica, na Amazônia, né, brasileira. Por quê? Porque é óbvio que todos os atores que têm que atuar ali ou falharam ou não estão articulados, como é próprio de uma administração obsoleta brasileira e fragmentada, né? Então, como fazer todos esses atores se articularem? É provocar essa articulação transparente e pública, que todos sentem na mesa periodicamente sob uma fiscalização pública e do judiciário, que nesse momento, com a maioria do poder executivo tomado por um poder deslegitimizado, né? Um poder, enfim, vocês sabem, não preciso dizer. O poder legislativo também com as suas mazelas, e não que o poder judiciário seja a solução, não é isso, né? Solução é povo articulado, é rede, é movimentos sociais, mas nós temos um Estado que nós temos que exigir o cumprimento da nossa Constituição, nós temos um pacto político a ser cumprido. Então, hoje eu vejo que esses modelos de participação direta, que a Constituição já coloca à disposição, seja as ações coletivas, seja as iniciativas de projeto de lei popular, precisam ser melhor e mais utilizados. Elas não estão sendo bem utilizados. Então, como não entrar com uma ação civil pública, estrutural, para obrigar como a Amazônia, como sujeito de direitos, como, aliás, a Corte Suprema da Colômbia já reconheceu, que a floresta amazônica é sujeito de direitos, lá também, e também não tem uma Constituição para isso. Então, assim, a gente vai forçando essa Constituinte a assumir isso e, na prática, realizar, né? Eu acharia lindo que todas as ONGs que estão trabalhando tanto por essa segurança e pela segurança da floresta e dos defensores da floresta, todos os agentes públicos, os movimentos sociais, o setor privado bem intencionado, deve haver, todos se unam e instem o Estado, através talvez de uma ação judicial estrutural, para que haja um comitê emergencial de instalação, implementação transparente, com fiscalização popular da segurança pública da Amazônia imediatamente. E com relação ao ecocídio, de fato, o Tribunal Penal Internacional, que foi criado para julgar crimes internacionais, né, de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, desde 2016 já diz que o ecocídio é sim um crime contra a humanidade. Então, já é possível levar ao Tribunal Penal Internacional um crime de ecocídio, mas para isso, realmente, os Estados nacionais têm que prever esses crimes internamente. E aí, nós temos esse projeto de lei. O Célio até tinha perguntado quem era o autor, eu pessoalmente não conheço, um deputado de Minas Gerais, porque ele foi, na verdade, foi casuístico, né, por conta do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. A partir dali veio esse projeto de lei para tipificação, criação de um crime de ecocídio no ordenamento jurídico brasileiro. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e está parado desde outubro de 2019 no Senado. Então, acho que a pressão tem que ser para a aprovação dessa lei, que não é as melhores, pode até pensar na redação tal, mas é a criação de um crime de ecocídio, vai estar lá, tipificado, né? O que viabiliza, inclusive, a sujeição ao Tribunal Penal Internacional. E a pressão para a ratificação do acordo de Escazú e a articulação de todos os atores para realmente usar melhor e mais esses mecanismos de participação direta da Constituição que já estão disponíveis. Eu agradeço a atenção, desculpa se eu ultrapassei o meu tempo. Boa tarde. Primeiro, eu agradeço imensamente o convite de estar aqui ao lado de pessoas que eu gosto tanto, né? Ver aqui a doutora Fernanda, né? Juíza ali em Santos também, era de um querido amigo meu, também Marquito, né? Mas excelente a iniciativa da Lagoa da Conceição, enquanto ela, como sujeito de direitos. Acho que ela permite uma boa exemplificação, né, desse processo para a gente incorporar os direitos da natureza de uma maneira mais ampla.
Ouvi a Alessandra também, do Munduruku. Na verdade, nós estamos falando enquanto está acontecendo, de fato, um processo de genocídio no Brasil. E ele é triplo. Ele se conjuga com o ecocídio, né? Tem o genocídio mais geral, que às vezes as pessoas até podem polemizar se está acontecendo ou não, porque pega um povo de uma maneira indistinta, mas que é em torno das políticas negacionistas do governo federal no enfrentamento à Covid. Está levando, de fato, a um processo de genocídio. Em poucos dias estaremos alcançando 500 mil de brasileiros e brasileiras mortos e centenas de milhares, talvez milhões de pessoas sequeladas, o que vai ter uma influência no futuro do país de uma maneira decisiva, né? Lembro que, inclusive, o genocídio armênio, que foi reconhecido há pouco, inclusive até pelo governo do Biden agora, né? E que aconteceu no período da Primeira Guerra Mundial, por conta do Império Otomano, ele não foi um genocídio típico como o que ocorreu em relação aos judeus na Alemanha. O que o governo fazia, o Império Otomano fazia, era colocar o povo armênio perambulando pelo deserto em multidões, em dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares, até a morte. Ou seja, foi um genocídio provocado por negligência. E aí as pessoas eram mortas por doenças, eram mortas pela fome, pela exaustão ali no deserto. Isso resultou em aproximadamente 1.400.000 mortos, né? Que é o dado mais preciso que há. Então, o que ocorre no Brasil é esse genocídio. E é importante que ele seja colocado. Ao mesmo tempo, há 2 outros genocídios aí étnicos acontecendo e que se cruzam diretamente com o ecocídio. Um contra o povo Munduruku, com os ataques que estão ocorrendo, com o suporte do governo federal, mesmo que algumas instituições do Estado, como a Polícia Federal, tenha se colocado em vários momentos ao lado do povo Munduruku, mas a negligência, a ação deliberada do governo federal, sobretudo no Ministério do Meio Ambiente, permitindo os ataques ao povo Munduruku, está levando, sim, a um genocídio e a um etnocídio também, no sentido da dispersão e da divisão interna dentro do povo, e ao ecocídio. A mesma coisa se dá em Roraima e no Amazonas, com o povo Yanomami. Aí a caracterização do genocídio é ainda mais clara e cruzada com o ecocídio. Em Roraima, na capital, em Boa Vista, a população já não pode mais comer peixe, porque os peixes estão contaminados por mercúrio da mineração. Então, é nesse quadro que a gente está vivendo no Brasil. É bastante grave que, ao percebermos que o nosso país ele tem se transformado num intenso laboratório da necropolítica, em que cruza genocídio com ecocídio, né? E nós, enquanto brasileiros, ainda não estamos conseguindo nos mobilizar para deter esse processo. O mundo também acompanha isso. E é necessário deter. Em 1994, houve o genocídio em Ruanda, contra os Tutsis, também contra os Hutus moderados, né, que resultou na morte de 800.000 pessoas em aproximadamente 100 dias. E hoje até várias nações pedem perdão por não terem sido capazes de deter esse processo. Isso está acontecendo de forma acentuada no Brasil e é provável que se intensifique nos próximos meses e seguramente no próximo ano, com atenção política ainda maior, uma vez que nós temos forças extremamente vinculadas ao que há de mais feio e mal produzidos em termos de humanidade no controle do Estado. E eles não vão abrir mão desse controle de uma maneira fácil.
A forma de permanecerem será aprofundarem a necropolítica, que se dá a partir do etnocídio, do ecocídio e do genocídio. Isso é algo que precisa ser colocado de forma muito clara. Em relação, para finalizar, na construção de um arcabouço de direitos, né? E aí está aqui o Alberto Acosta, que vai poder dizer melhor sobre isso. Na verdade, o que nós estamos construindo, que a América Latina, apesar de ser um continente tão contraditório, vivendo em meio a tantos horrores, ela também é um laboratório de um novo constitucionalismo. Seria esse novo constitucionalismo latino-americano, em um sentido amplo, mas baseado nos conhecimentos dos povos ancestrais e que resulta nesse entendimento de que a natureza não pode ser vista mais como uma fonte de recursos da qual os seres humanos podem ir lá e tomar conta de tudo. Não, muito pelo contrário. Até porque, para os povos originários, o que a sociedade capitalista, a sociedade ocidental, chama de nossos recursos, para eles são os nossos parentes. Os morros, as águas, os cursos dos rios, as folhas, os animais, todos são parentes nessa comunidade da Terra. É nesse sentido que a gente precisa atuar. Agora, como eu coloquei na conjuntura inicial, nós estamos num seguinte quadro: é necessário avançar em uma legislação que seja mais clara, que rompa com o antropocentrismo, que tenha a questão da convivência no planeta apresentada de uma outra forma, mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo na iminência de um desastre humanitário bastante grande, que está ocorrendo não só aqui no Brasil, na América do Sul, vejo o que está ocorrendo agora na Colômbia, não é? E talvez o Peru também entre num quadro bastante tenso a partir da eleição do segundo turno que está havendo hoje, mas aqui, particularmente no Brasil, isso precisa ser detido como e precisa ser compreendido como uma emergência civilizatória. Do contrário, o quadro ainda vai se agravar muito mais. Muy buenas tardes, muy buenas noches y quizás también muy buenos días. Para mí es un gusto poder compartir algunas reflexiones y hacerlo con algunas personas que conozco, particularmente con Celio. Eso me motiva mucho y lo hago desde los Andes. Y lo hago pensando en el momento que está atravesando la humanidad. En el tiempo que dispongo, pienso abordar 3 puntos o llegar a la reflexión desde 3 puntos. El primero, es muy importante que reconozcamos el punto en el que está la historia de la humanidad. El segundo, cuáles son las tendencias dominantes que a mi juicio, como voy a demostrar, son muy preocupantes. Y el tercer punto, la necesidad de recuperar alternativas de aquellas comunidades, de aquellas sociedades que tienen una larga memoria. Empecemos con el primer punto. Estamos en un momento extremo, como decía Claudia. Este es un momento extremo de la historia de la humanidad que nos debería permitir conocer, entender e incluso reflexionar de mejor manera sobre por qué estamos en esta situación tan compleja. Como nunca antes, hemos sufrido una crisis multifacética que golpea duramente a millones de personas en todo el planeta. Estamos viendo vidas destrozadas, familias que viven en la tragedia, pueblos que están viviendo nuevamente hambre, miseria y exclusión. Se han agudizado los problemas. El coronavirus, que es un problema sumamente serio, no es el causante de estas dificultades. Ha ahondado los problemas, ha hecho más duros y complejos los problemas. Entonces, preguntémonos, ¿por qué estamos ahí? Y vamos a encontrar algunas respuestas. Detrás de tantos problemas está la degradación de los ecosistemas. Por ejemplo, la destrucción permanente de la Amazonía. Está el agotamiento de los recursos.
está la extinción de muchas especies, está la contaminación de la biosfera, está la destrucción de la biodiversidad. Eso explica, por ejemplo, la destrucción de la biodiversidad, que más del 70% de los virus que aquejan a la humanidad, incluyendo el coronavirus, en los últimos 30 años tengan un origen zoonótico. Vienen de animales cuyo entorno ha sido destruido. Hemos superado los límites biofísicos y todo impulsados por lo que podríamos definir una civilización del capital, que vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Y Celio tiene toda razón. No se trata solo de ecocidios que hay que condenar. Hay ecocidios, hay etnocidios, hay genocidios e incluso estamos afectando, matando nuestras frágiles democracias. Yo creo que esto también tiene que quedar absolutamente claro. En este escenario aumentan las crecientes desigualdades, aumentan las violencias y se deterioran los servicios sociales. Se aumenta el hambre, aumentan las diversas formas de violentar la naturaleza, como son los extractivismos. Y de la mano de los extractivismos viene la corrupción, el autoritarismo, y se profundiza en esta civilización todo lo que son las raíces fundamentales, como es el patriarcado y la colonialidad. Y creo que es un momento importante, antes de pasar al segundo punto, de comenzar a usar los términos adecuados. No estamos simplemente frente a un cambio climático. En la larga historia de la Tierra, millones de años, ha habido muchos cambios climáticos. Estamos viviendo un colapso climático provocado por el antropoceno, sí, pero el antropoceno hay que ponerle nombre completo y concreto. El capitaloceno, la civilización del capital, patriarcal y colonial, está destrozando el planeta. Este es el punto de partida, así lo veo yo. Pero el segundo tema que me preocupa a mí es que este tipo de lecturas, en la que creo que todos, Marquito, Fernanda, Claudia y el resto de compañeros y compañeras van a estar de acuerdo, no es compartido por quienes están al frente del poder político y del poder económico. Puede haber excepciones, puede haber temas donde haya ciertas luces y cierta claridad, pero yo veo con enorme angustia que hay un intento por regresar ya a la normalidad. Pero si la normalidad era una anormalidad causante de todos los problemas, yo entiendo, comprendo que todos queremos ya superar esta tragedia de la pandemia. Queremos entrar en un ambiente donde podamos abrazar a nuestros seres queridos. Yo personalmente, a mis nietos y a mis nietas, y estar más en contacto con amigos y con amigas. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que las respuestas del poder son más de lo mismo. Más crecimiento económico, más exportaciones, más inversiones extranjeras, más extractivismos, más violencias, más corrupción. Y eso no es ya más de lo mismo, es más de lo peor. El año pasado, 2020, se incrementaron los incendios en la Amazonía mucho más que en los años anteriores. Y veo con preocupación que eso será lo que va a suceder en este año 2021. Es la destrucción de la Amazonía, es la destrucción de la Chiquitanía en Bolivia, es la destrucción de las selvas en el Congo, es la destrucción de las selvas en Indonesia. Todo para atender las demandas del capital. Y en todas partes, como decía alguna de las compañeras hace un rato, se persigue como enemigos o enemigas del Estado a las personas que están defendiendo la vida. Y este es un tema preocupante. El mundo ha llegado a través de un proceso brutal a la desnaturalización de la naturaleza y a la deshumanización de la humanidad. El mercantilismo, la mercantilización de la vida está provocando destrozos enormes. Veamos dos temas. La Amazonía, esa destrucción de la Amazonía, que sigue por todas partes, con ecocidio y genocidio y etnocidio. Podría mencionar muchos casos y ustedes conocerán con seguridad más situaciones de violencia que yo. Pero pensemos en otro asunto. La búsqueda del desarrollo, la búsqueda del progreso,
en base al productivismo y al consumismo, está provocando una enfermedad brutal. El individualismo a ultranza, que es una enfermedad social. Y hay dos países ricos, Inglaterra y Japón, donde existe el Ministerio de la Soledad para atender esa vida de gente que ya no tiene contacto humano. Ha sido deshumanizada su vida y ese es uno de los grandes retos. Y eso no es por la pandemia, eso viene de atrás y eso se ahonda. Y concluyo con la necesidad de comenzar a pensar en otras opciones. En este momento extremo, en medio de esta dura realidad, tenemos que fortalecer el principio de responsabilidad que tenemos los seres humanos para preservar los ciclos de la naturaleza. Hay que aceptar la relevancia de la naturaleza, pero tenemos que ir más allá. Debemos entender que no somos los seres humanos los llamados a dominar la naturaleza. Debemos entender, y más que eso, aceptar que en la práctica los seres humanos somos naturaleza. No podemos seguir explotándola, no podemos seguir destruyéndola. La naturaleza puede existir sin seres humanos, pero nosotros no podemos existir sin la madre tierra. Y si hablo de madre tierra, me remito a los pueblos originarios para los cuales la madre tierra no es una metáfora, es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Confrontar los elementos fundacionales de la modernidad. Nos decían hace unos instantes que hay que romper paradigmas, sí, hay que derribar estatuas que se sostienen sobre las bases del patriarcado y de la colonialidad sobre las que se construye esta civilización del capital. Tenemos que dar paso a visiones biocéntricas para salir del antropocentrismo y tenemos que caminar de naturaleza objeto a naturaleza sujeto. Para eso sirven los derechos de la naturaleza. Pero reconozcamos un asunto. Nosotros no le damos derechos a la naturaleza. La naturaleza nos da a nosotros el derecho a la vida. Y entonces ahí aflora un enfoque biocéntrico a partir de reconocer la indivisibilidad y la interdependencia de toda forma de vida, que es lo que da fuerza a los derechos de la naturaleza y a los derechos humanos. Hay justicia social siempre que haya justicia ecológica. E haverá justiça ecológica sempre que haya justiça social. Tem sido uma experiência fascinante e arrebatadora estar com você nessa reunião dessa tarde de 1h30. Sinto-me muito privilegiada de estar na companhia de vocês e agradecida por ter essa oportunidade de falar. Obrigada por me escutarem e escutarmos uns aos outros. Parece-me que este fórum tem um potencial muito grande de colaboração. Nessa sala virtual em que estamos esta tarde, maravilhoso. Quero começar do ponto onde o Alberto deixou. Ele disse sobre algo como um choque de realidade. Nosso sistema econômico é baseado num crescimento contínuo, no extrativismo, e é aquilo que nós podemos chamar de uma atitude terraplanista. Todos sabemos que se continuarmos a caminhar para o Ocidente, vamos chegar num lugar onde você vai perceber que a Terra não é plana. Da mesma forma, estamos num paradigma, porém muito próximos de uma conscientização. E no Brasil, vocês já estão conscientes de imediato de que não se pode continuar a extração de uma fonte de recursos finitos e não podemos continuar a abordar o ecossistema e a natureza como algo numa relação de dominação, sendo que estamos totalmente entremeados com ele. O trabalho global em que estou envolvida é a busca de criminalizar a destruição da natureza num crime chamado ecocídio. É uma resposta a essa massa crítica, a essa conscientização que acontece. A percepção de que o sistema legal em que nós funcionamos é um sistema, como Alberto apontou, colonial, exportado do norte global, do paradigma ocidental, que aborda a natureza como separado. Eu vejo que a
O ecocídio pode ser uma peça de ligação entre, sendo uma adição de um crime, de uma lista de crimes já previsto na Suprema Corte Internacional, crimes perniciosos, crimes contra a comunidade global e a humanidade. Os efeitos mortais da destruição em massa da natureza, os efeitos mortais do ecocídio, a que temos ouvidos na tarde de hoje. É uma prática que vocês estão muito mais familiarizados do que muitos do público a quem eu me dirijo, pois vocês já sentem o efeito do ecocídio, a sua perniciosidade, a sua repercussão em termos de justiça social e racial, em termos de suas consequências reais na poluição, na intoxicação da natureza dos seres humanos. Dessa forma, o ecocídio já é um crime de grande preocupação à comunidade global. No entanto, ele ainda não foi elencado como um crime ao lado de tantos outros crimes internacionalmente previstos. Portanto, é importante agora eu explicar como nós estamos abordando essa campanha, essa iniciativa e o porquê nós estamos realizando isso a nível internacional. A ideia é, tornando esse crime internacional, podemos dar suporte a todos nas batalhas, no Brasil, por exemplo, e mundo afora. É importante tornar, portanto, a criminalização do ecocídio. Dessa forma, o Tribunal Internacional de Justiça, sendo o único mecanismo que acessa os tribunais de justiça de todos os seus Estados-membros, de forma que, se isso for criminalizado na Corte Internacional, todos os Estados-membros que ratificam tal crime são obrigados a incluir em sua legislação nacional a criminalização. Dessa forma, podemos eficientemente criar uma lei séria que será implementada de forma semelhante em diversas jurisdições. Esta legalização traz esse potencial. Isso remete diretamente ao que a Alessandra Munduruku estava falando, de que um dos grandes criminosos ambientais são as grandes corporações internacionais e que escolhem passar de uma jurisdição a outra de acordo com a suavidade das legislações separadas. Portanto, se tivermos uma lei internacional passível de ser aplicada em diversos países, traz vantagens óbvias. O ecocídio, por outro lado, seguindo essa mesma linha de pensamento, é um crime largamente corporativo. Ele é frequentemente endossado e recebe o apoio de relações políticas e econômicas. E no Brasil nós vemos isso de uma maneira muito clara. Porém, por ser um crime corporativo, ele acaba trazendo uma morosidade. E então a justiça internacional é muito importante no sentido de processar atores corporativos, políticos-chave que não poderiam ser processados em sua própria jurisdição. Dessa forma, o crime do ecocídio, ele celeramente será processado em todos os Estados-membros ratificados pela Suprema Corte. Vou dar um exemplo que eu estou inventando agora. Supondo que uma corporação norte-americana, o que é curioso, sendo que os Estados Unidos não é Estado-membro do Tribunal Internacional de Justiça. Então, por exemplo, se os Estados Unidos praticam um crime de ecocídio, por não ser Estado-membro, ele não pode impedir que esta lei seja efetivada, por não ser parte do Tribunal de Justiça Internacional. Dessa forma, nós podemos prosseguir com este processo contra essa empresa norte-americana. Então, se os Estados Unidos cometem um crime num país que é um Estado membro da Corte Internacional, como o Brasil, e os escritórios, no caso dessas operações, são a Bélgica, um dos principais países defensores
da criminalização do ecocídio. A Bélgica foi o primeiro país que trouxe essa legislação para a Corte Internacional de Justiça. Dessa forma, o processo pode ser implementado na Bélgica contra um perpetrador que se localiza nos Estados Unidos e que comete um crime no Brasil. Então, será que vocês estão sentindo, percebendo que dessa forma nós ampliamos a possibilidade de responsabilização de tal crime? Um segundo motivo, em termos políticos, países que possam ter uma bandeira muito bonita de questões ambientais, como a França, por exemplo, na prática eles têm dificuldade em legislar o ecocídio, por motivos de relacionamentos políticos, econômicos, que estão embrenhados na sua forma de governar. Portanto, é difícil eles realmente implementar uma ação desse nível do dia para a noite. Daí, nós, por exemplo, uma frente que nacionalmente tentam legislar o ecocídio lá na França, mas acabaram por aprovar uma lei onde este crime é muito mais suavizado para poder ter a aprovação no Congresso. Por outro lado, no Brasil, você já tem uma lei, porém ela não é realmente efetivada e é preciso suporte político para ter a força dessa lei. Então tem vários países que estão dando suporte político à criminalização do ecocídio, como, por exemplo, países progressistas da Europa, países, ilhas do Pacífico, pequenos países em desenvolvimento e ilhas das Antilhas que têm uma noção imediata do perigo da crise climática. Então, eles estão dando suporte imediato ao avanço desta criminalização a nível internacional. O que vemos, portanto, é uma base de suporte que está se ampliando de uma série de países dispostos a apoiarem, lutarem por essa criação desse dispositivo a nível internacional. Pois dessa forma nós poderemos avançar nessa luta e enfrentarmos essa crise que vivenciamos a nível global e especificamente no Brasil vocês enfrentam essa batalha no dia a dia. E é muito difícil responsabilizar um país X ou país Y, falar, o barco está vazando no seu lado. Não, porque o barco pertence à terra e todos devemos colaborar, reunir esforços, conforme o Fernando falou, e nos tornarmos não somente um movimento que abarca uma iniciativa, mas um movimento que reúne várias iniciativas para, então, podemos sair de uma atitude de prejuízo à natureza para uma atitude de harmonia com a natureza, em inglês, harm ou harmony, para no nosso entender, essa peça específica da legislação tem o potencial de transformar a forma de pensar das pessoas. Nós percebemos que parte do problema é o fato de que a nossa compreensão da natureza, a apreciação da natureza, as leis que temos para proteger a natureza não são levadas a sério. Temos nas costas 2000 anos de uma mente dualista que remete a Platão, na sua divisão entre o ideal e o real, passa pela dominação da Igreja Católica, dividindo corpo e espírito, perpassa o iluminismo, onde nós temos a razão no topo versus corpo, emoção e natureza. Portanto, a civilização ocidental está realmente imbuída desses valores e que levou à situação em que estamos, como o extrativismo e poucos privilegiados lidando com a natureza e com as pessoas mesmo como recursos, sendo a conclusão natural dessa longa trajetória do patriarcado. Criminalizando o ecocídio, o que nós estamos buscando, trazendo isso para o alto nível de crime internacional, dessa forma
transmitimos uma forte mensagem de que a destruição da natureza é algo tanto legalmente quanto moralmente inaceitável. Essa forma do pensamento dominante, moral e jurídico, requer uma transformação para que as pessoas possam compreender, transmitir essa mensagem de que não há a criminalização de ambientalistas. Dessa forma, é inviável alguém solicitar uma permissão para matar 2.000 pessoas, alegando que vai promover 2.000 empregos. Isso é inaceitável. Porém, pode-se chegar ao governo de um país e solicitar-se licença para mineração, extração de petróleo e gás ou exploração da pesca marítima em oceano profundo, destruindo dessa forma partes grandes do fundo do mar. Então, dessa forma, podemos perceber que existe um escamoteamento e um potencial de destruição grande do planeta e de pessoas e territórios. Em relação a que Marquito, Alessandro e Arcélio falaram sobre a forma como defensores do meio ambiente têm sido perseguidos, criminalizados, sofrido terrível violência em diversos casos, em parte acontece devido às atividades das mineradoras, grandes corporações, como recebendo o suporte do sistema legal, criminalizando os que defendem a natureza. Portanto, essa mudança de mentalidade da sociedade como um todo é fundamental nesse momento. Dessa forma, nós deslocamos a compreensão da opinião pública no entendimento de que os defensores do meio ambiente estão defendendo a lei. Isso é muito importante também, esse aspecto. Acreditamos que isso faça a diferença. E o ecocídio trará essa conscientização ainda mais. A Alessandra mencionou a responsabilização de corporações, de compradores estrangeiros, mercadorias que são produzidas às custas de comunidades e povos tradicionais. Interessante saber que daqui, do ponto de vista europeu, já existe um começo forte de mudança de paradigma do público comprador de maneira geral, de forma que os fornecedores precisam dizer a origem dos seus produtos. Supermercados, eles têm de falar, têm que trazer à opinião pública a visão que seus clientes já estão cobrando. Existe, por exemplo, uma carta de um conglomerado de compradores de soja que reportaram ao governo brasileiro, alertando ao governo que não aprovem a lei de demarcação de terras, a legislação ambiental e fundiária contra a demarcação de terras indígenas. Tais empresas, elas estão utilizando seu poder, a sua voz, no sentido de pressionar o governo brasileiro para que a lei não seja aprovada, usando seu poder de compra, de que não adquirirão mais produtos do Brasil. Portanto, uma pequena gota num caldeirão, né, uma gota positiva neste caldeirão, que vemos deste lado do globo, começar a acontecer cada vez mais. Vocês também devem estar sabendo que no mês desse ano, a Cacique Raoni abriu um processo contra o presidente Bolsonaro na Corte Internacional de Justiça, e foram advogados franceses que abriram esse processo
E o chefe Raoni falou que gostaria de abrir o processo em relação ao crime de ecocídio, porém, como não havia ainda essa possibilidade, ele abriu o processo contra Bolsonaro por crimes contra a humanidade. Caso o ecocídio já estivesse implementado na Corte Internacional de Justiça, talvez avançasse mais rapidamente com o processo. Uma outra coisa é que nós estamos nos comunicando com porta-vozes de países da América do Sul em relação ao acordo Escazú, que a Fernanda mencionou. Eu vejo este acordo como extremamente importante também. Dessa forma, reunindo esforços no sentido da comunicação, da rede de apoio, no sentido de utilizar esses dispositivos legais, implementando-os de forma a dar suporte às lutas uns dos outros. E a partir dessa nossa reunião de hoje, é importante que tiremos uma forma de avançarmos juntos e dessa forma, darmos suporte à luta no Brasil, darmos suportes a todos os grupos e comunidades no Brasil que estão sofrendo todos os tipos de horrores relacionados ao ecocídios, possam ter voz ouvida a nível internacional. Dessa forma, nós deixamos claro que há algo que possa ser feito e que terá uma influência efetiva sobre situações que estão ocorrendo no Brasil e de forma que os responsáveis sejam responsabilizados e que os próprios governos que estão relutando em agir de maneira correta em relação à natureza e às comunidades, de que esse governo não será o obstáculo final, haverá um movimento que irá além dos governos de cada país e no nível internacional assegurará que um instrumento jurídico vai ser implementado em relação a tais crimes. Então, estou muito feliz de começarmos esse contato para uma parceria forte a ser iniciada. Boa tarde, boa noite, bom dia, né, para quem é de bom dia. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, me sinto muito honrada e agradecer por todo o aprendizado que aqui recebi. E pedir licença para a mais nova chegar e compartilhar essa experiência que a gente está construindo e aprendendo aqui em Florianópolis. Os mandatos coletivos no Brasil, eles têm já um acúmulo de uma legislatura, né? Lá em Alto Paraíso, em Goiás, nós tivemos nosso primeiro mandato coletivo eleito no país. Um mandato também de vereança, onde essa vereança foi compartilhada por 3 pessoas. Né? Depois disso, em 2018, naquela eleição onde sofremos muito, né, com o avanço do fascismo e toda a conjuntura aqui trazida, nós elegemos no Brasil 2 mandatos para deputados estaduais coletivas. Um lá em Pernambuco, que são as juntas, e outro aqui lá em São Paulo, a mandato ativista. Cada coletivo com uma composição diferente. E na última eleição, em 2020, esse modelo e essa possibilidade de construção de mandatos populares, majoritariamente, com composições que agregam diversidade, diferentes cosmovisões, ela foi muito difundida e particularmente, o nosso grupo político escolheu essa estratégia, lançando coletivas Bem Viver pelo país, né? Lá no Rio, aqui em Joinville e aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis, nós reunimos 5 mulheres. Eu, Lívia, sou uma delas, a Maíne é uma das outras co-vereadoras, a Cíntia, a Marina e a Josileia. São 5 representações diversas, né? Eu
com minha origem de afrodescendente, pessoa negra, todas nós feministas, a Marina, uma pessoa da juventude, né, que representa bastante a luta estudantil de valorização da educação, a Maine também pessoa negra, pessoa vegana e que traz diferentes perspectivas também, a Josileia Caingangue, que ela é indígena, do povo Caingangue, que traz essa representação para dentro da Câmara também, e a Cíntia, que tem aí uma história de luta, tanto na militância da assistência social, do fortalecimento das políticas públicas no município, mas também construindo todas nós, ações voltadas para difusão e implementação, e crescimento e transformação da sociedade a partir do nosso entendimento da perspectiva do bem viver. Então, a coletiva Bem Viver Floripa teve êxito, né? Fomos eleitos, dividimos com o Marquito essa tarefa de vereança na Câmara Municipal, aprendemos muito com ele e temos nele um exemplo, inclusive, né, como uma referência, não só na atuação na cidade, mas também na construção política que fez. E aí, nesse sentido, a relação com a comunidade para nós também é muito cara. E enquanto ouvia aqui, me veio uma questão que nós temos dialogado bastante dentro da mandata, que é a questão da memória. A Costa trouxe a memória dos diferentes povos, né? A memória milenar. E, particularmente aqui em Florianópolis, para quem não sabe, ela fica no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. E a história contada aqui, ela nega a presença dos povos indígenas e ela nega também a presença de povos escravizados oriundos de África. E numa história recente, também suprime a cultura que se originou do processo de colonização a partir das comunidades dos povos açorianos. E todos esses povos têm uma cultura muito embasada na coletividade, que são expressas aqui, por exemplo, na cultura dos açorianos, na forma da pesca coletiva, né? A gente está bem nesse período e com alguns conflitos, inclusive, quando se passa a rede, se puxa a rede, todo o ambiente coletivo que se instaura para a pesca da tainha. A coletividade dos povos bantus, né, que são a maioria que vieram trazidos para cá de África, a expressão maior é da cultura bantu, onde o eu não existe, mas existe a perspectiva comunitária sempre na frente, sem falar dos povos originários dessa região. Então, essa perspectiva de memória, para nós, é cara para pensar o bem viver, para pensar essa quebra dessa separação homem-natureza, para pensar e levar a mensagem do bem viver num processo mesmo de reversão cultural, de alguma maneira, que a gente também não tem a resposta, mas a gente tem procurado essas respostas, e para nós, esse contar a história, para nós trazer esse pertencimento a toda a nossa população, também é importante, porque a partir dessa memória, a gente encontra essa memória e traz essa memória de unidade. E como é que é ser co-vereadora? Agora, sendo mais objetiva, e porque eu tenho pouco tempo e peço desculpa. Nós temos oficialmente no Brasil, a gente não tem uma legislação que define mandatos coletivos, embora a gente está evoluindo, a gente tem boas perspectivas, inclusive, de PECs que estão tramitando na Câmara Legislativa. E hoje a gente tem 27 mandatos coletivos eleitos no Brasil, com propostas bastante, com organizações bastante similares à da coletiva. Oficialmente, então, a Cíntia é a vereadora que dispôs o CPF que tem o registro no Tribunal Regional Eleitoral. Então, oficialmente, é ela que fala dentro da Câmara, ela que ocupa os espaços, ela que assina os documentos, mas nossa atuação tem sido coletiva.
tanto dentro da casa, nas comissões que nós participamos, onde nós conseguimos já, inclusive, voz. E abrindo parêntese, aqui, apesar do ambiente bastante conservador da Câmara de Florianópolis, nós temos uma das melhores situações em relação aos mandatos coletivos. Presencialmente, nós acompanhamos a Cíntia durante a sessão plenária. Nós temos tido a oportunidade de fala nas comissões, a gente tem sido recebidas realmente como co-vereadores, mas a nossa atuação ela está também no aspecto para fora da Câmara Municipal, que para nós é muito caro, nesse diálogo e construção com a comunidade, com seus diferentes atores, e aí as nossas identidades, elas também podem se manifestar, no sentido de que uma área que é de maior interesse de uma de nós, é onde nós atuamos com mais força, né? São os diálogos que nós participamos, são as construções que nós atuamos fora e trazemos aí para dentro, né? Sem contar o processo de decisão e organização interno do próprio gabinete. Que roda riquíssima, profunda e diversa. Valeu, amigos e amigas. Agora, Manu, balançando nesse limiar tão urgente, para encerrar como comediadora, a palavra final está contigo. Olá a todos, um prazer estar aqui e ouvindo cada uma dessas colocações, né? Algumas nos provocam bastante, nos questionam onde estamos e para onde vamos. É aqui às margens do Rio Tocantins, na cidade de Marabá. E lembrando que hoje é o nosso último dia da 6ª Romaria dos Mártires da Floresta. Essa romaria, ela é uma grande homenagem, uma memória e uma renovação, né, de luta após 10 anos do assassinato da Maria e de seu companheiro Zé Cláudio, porque eles defendiam com seus corpos a floresta. Eles realmente paravam caminhões de madeireiros, eles enfrentaram com seus próprios corpos a violência cotidiana que se vive aqui nessa região. Viva Maria Floresta Viva! Eu estava lá, forte e serena, no mesmo lar há anos, com minha beleza e frutas, eu te servi. E de repente, não existo mais. Aproximou, não para colher nem para abraçar-me, mas para começar o teu ritual. Chorei com dor, mas me calou. Aos poucos me abalando e tombei no chão. Mas ainda tenho raízes. Vou brotar-me assim, entre os dentes da tua motosserra. Esse poema ele foi escrito pela Claudenir Ribeiro, que é irmã da Claudelice, irmãs do Zé Cláudio, elas que cogestionam o GETAI, que é um grupo de mulheres extrativistas artesanais aqui da região, e que dão continuidade a essa luta tão importante, nos inspirando para que a gente possa resistir ao que já acontece aqui. Seja os megaprojetos de mineração, seja o projeto onde a comunidade onde eu estou está recebendo a primeira obra, que é um muro de contenção para que os navios possam passar carregados de boi, minério e soja. E logo à frente um grande porto. Como tantas histórias, eles iludem as comunidades, dizendo que é um projeto para a comunidade. Mas quando a gente lê a placa que fala sobre a obra,
fala uma obra portuária. Mas ninguém tem ideia do que está por vir num tempo bem curto. Que possamos seguir com esperança frente a tantos desafios, como vimos hoje aqui, né? E resistindo, né? E criando projetos alternativos. Seja uma lei contra o ecocídio, sejam projetos comunitários, seja o bem viver para uma cidade, para um estado, para um país. Que possamos seguir sonhando e que sigamos em diálogo, né, e dando continuidade a esse grande processo. Por la Amazonía luchamos y gritamos. Escuche el grito de la selva. Sus hijos y hijas claman por justicia. Escuche el grito de la selva. Sus hijos y hijas claman por justicia. Paren el ecocidio. Paren el genocidio. Paren la pandemia.